Eu falo aqui em nome do Coletivo Educação de Poços de Caldas, grupo formado por estudantes, educadores, atuantes em diferentes níveis do ensino e que defende a educação pública, democrática. Deixa eu só fechar aqui um programa. Desculpe, agora sim. Então, em nome do Coletivo Educação de Poços de Caldas, grupo formado por estudantes, educadores, atuantes em diferentes níveis do ensino, que defende a educação pública, democrática, laica, de qualidade, apresento nossos argumentos em defesa da sexta aula nas escolas municipais, assim como defendemos todas as propostas e medidas contribuintes com a melhoria da educação pública necessária à justiça social. O Colégio 7 de Setembro desenvolve o seu projeto pedagógico acreditando que o papel da escola vai além de seu fim primeiro, que é a aquisição de conhecimento formal e sistematizado, devendo também investir no desenvolvimento de valores e no aprimoramento das relações humanas. Como atividades extraclasse, a escola oferece teatro, capoeira, dança, iniciação esportiva. A Escola Dom Bosco tem como objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão do ambiente natural e social, o sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores, ofertando, para tanto, o período integral do 6º ao 9º ano. A Escola Lumiar oferece contraturno em que as crianças terão a oportunidade de vivenciar e experienciar e ter a experiência Lumiar com muitas pesquisas, oficinas, projetos, descobertas e crescimento. A Escola Criatividade oferta a livre escolha, semelhante à sexta aula, com opções de teatro, dança, ateliê de artes, música, artesanato, futsal, basquete, handebol, vôlei e ação social. Essas informações de escolas particulares, com diferentes premissas e metodologias, são públicas e estão disponíveis nos sites das escolas. Porque nos habituamos, naturalizamos, termos escolas particulares de excelência, com atividades complementares variadas e carga horária estendida em escolas públicas com precariedades? Porque aceitamos uma escola para uns e outra escola para outros? As escolas públicas, que implantaram as sextas aulas, com o aval da Secretaria Municipal de Educação, conseguiram inserir em seus currículos componentes como ética, meio ambiente, educação científica, raciocínio lógico, redação, dentre outros, o que significou um importante acréscimo na aprendizagem dos estudantes. As manifestações do final do ano passado, especialmente a carreata, realizada no dia 11 de novembro, explicitaram a importância dessas aulas para as comunidades escolares, inclusive com o aumento de ingressos de alunos no Instituto Federal do Sul de Minas. Portanto, a medida contribuiu para uma competitividade, embora não seja o caminho para uma verdadeira educação, menos injusta. Se as sextas aulas poderiam apresentar resultados melhores, as equipes das escolas sempre estiveram abertas a ouvir e aprimorar. Se o problema é financeiro, o que a administração tem feito para aumentar a arrecadação, cobrando mais de quem tem muito, reduzindo privilégios e garantindo direitos, e dessa forma ampliando os recursos a serem investidos na educação? O que não é correto é sempre usar da violência dos cortes, rechaçando a posição do Conselho Municipal de Educação, sem diálogo, que envolve escuta respeitosa das comunidades escolares. Educação pública de qualidade se faz com boa formação dos educadores, valorização das carreiras dos profissionais, estrutura física e equipamentos adequados, propostas pedagógicas consistentes, estímulo e suporte às famílias, políticas de inclusão e ampliação de atividades, como sinalizam especialistas e documentos oficiais. Não se faz educação pública com discursos demagógicos superficiais e a frieza das planilhas de Excel, combinação de velha política e tecnocracia que passou a marcar a Secretaria Municipal de Educação a partir do final de 2019. Cabe ainda duas pontuações
quanto à resposta por meio de ofício apresentada pela Secretaria Municipal de Educação ao Conselho de Educação em 16 de dezembro do ano passado. Primeiro, diz o documento emitido pela Secretaria: informamos que, embora não seja o motivo que nos fez tomar essa decisão, é importante colocar o impacto anual da sexta aula na folha de pagamento é de R$ 1.281.112,59. Recurso este que será empregado na aquisição de materiais pedagógicos, material escolar e de limpeza, aquisição de mobiliários para creches e escolas e pagamento dos prestadores de serviço e transporte escolar. Nós questionamos: se o recurso disponibilizado for este mesmo apontado pela SME, sugerimos um plano que seja apresentado publicamente, demonstrando o investimento. Afinal, o ano de 2020 teve início com a continuidade de queixas de gestores quanto à falta de mobiliários, profissionais, produtos de limpeza, necessidade de reformas, dentre outros. Não cabe ainda apontar o cumprimento da Lei 11.738, de 2008, Lei do Piso, como um problema. O cumprimento da lei é um direito dos educadores e toda essa administração retira benefícios sociais com o argumento da economia, mas as dívidas públicas não se encerram. A apresentação transparente do emprego desse recurso seria importante para contrapor a imagem de flagrante dificuldade em administrar os recursos públicos, em que cortes são feitos e o dinheiro não aparece. Segundo, a SME diz que, considerando que a escola é uma unidade de trabalho para a qualificação da remuneração do professor, nas escolas em que os módulos aula são de 45 minutos, em termos de tempo de permanência do aluno na escola, resulta na ampliação de 20 minutos, enquanto os professores dessas escolas recebem por uma aula equivalente ao tempo de trabalho de 50 minutos, o que diverge do restante da rede municipal. A equidade de duração de hora-aula para todos os professores da rede municipal que lecionam no mesmo período, já que integram um mesmo sistema de ensino, foi um aspecto considerado. Nós pontuamos: a análise técnico-pedagógica afirmada no documento é categoricamente indolente. A equidade, em seu sentido mais profundo, significa justamente tratar de forma desigual as situações de desigualdade para a promoção de direitos comuns. Ou seja, se as escolas apresentaram justificativas consistentes da necessidade das sextas aulas para que o processo de ensino-aprendizagem pudesse ser efetivo, compreendendo outras temáticas, com a redução de 5 minutos em cada aula, e foi assim autorizado pela SME, é porque o princípio da equidade vinha sendo observado. O que a atual gestão da secretaria realiza com este corte não é equidade, e sim igualdade burocrática de quem olha friamente para os números e demonstra distância do chão da escola pública. Ainda, se o módulo aula de 45 minutos não tivesse embasamento legal, a pasta teria por anos e em diferentes gestões cometido uma irregularidade pela qual poderia responder juridicamente. Não é o caso. Outra possibilidade seria dialogar e operacionalizar para que as aulas passassem a ser de 50 minutos. Recordamos também que os efeitos da pandemia de Covid-19 têm sido desastrosos para a educação pública. Em nota publicada no dia 7 de abril de 2020, o Coletivo Educação defendeu 4 pontos fundamentais para que a nossa educação não acabe na UTI. São eles: necessidade de alimentação para alunos em situação de vulnerabilidade e suas famílias, preocupação com o uso de EAD, ou, para utilizar o termo correto, ensino remoto emergencial, que pode aumentar as desigualdades e ampliar o sucateamento. Flexibilização do ano letivo de 2020 e manutenção de salários e empregos dos profissionais em educação. Para encerrar, lamentamos que as últimas audiências públicas sobre educação, nessa casa, tenham sido marcadas por proposições de retrocesso, ideologias conservadoras
militarização e cortes. O documento municipal Diretrizes para a Elaboração dos Currículos Escolares, que instituía e orientava os planos de convivência ética nas escolas, não foi formalizado por meio de lei pela Câmara. Quando esta casa irá promover debates fecundos sobre a educação pública? Quantos políticos estão realmente comprometidos com a educação cidadã, para além das defesas dos nichos eleitorais de seus interesses? Quando teremos a oportunidade de analisar, propor e pactuar ou repactuar compromissos fundamentais com a educação que têm sido negligenciados nos últimos anos? São questionamentos que deixamos aos vereadores e vereadoras. Muito obrigado. Esse é o posicionamento do Coletivo Educação de Poços de Caldas. Passamos a